Bom dia para mais uma semana gostosa da leitura do livro e Inspire e Conte até 10. Hoje o tema é bem gostoso, bem suave, mas bem profundo. E o capítulo chama Ajuda que Nunca Vem. Então seja bem-vinda, Lorete, para mais uma live da semana. E deixa eu ver se eu chamo aqui enquanto a Andressa não entra. Vamos convidar nossos amigos, né? Cadê você? Bom dia! Chegou! Achei que eu não ia conseguir entrar, tava pausando meu vídeo. Não sei por quê. Ai, semana passada também, menina, eu fui fazer uma live com a Alessandra Ornelas e também não houve e-mail. A gente teve que sair do canal dela e ir pro meu. Oh, Mas tá meu tudo Deus. bem. E Então tá aí? certo. O importante é que deu certo, né? De chegarmos aqui. Exatamente, exatamente. Hoje o tema é bem gostoso, né? Bem leve, bem interessante para a gente se aprofundar aí nessa ajuda de Deus. Será que a ajuda nunca vem? Ou será que nós não estamos abertos para olhar essa ajuda, né? Vamos, Exatamente. Bem vamos, interessante esse capítulo. vamos começar? Vamos. Tá. Então, assim, a gente, para quem está entrando agora na live, a gente está lendo esse livro, Respire e Conte até 10. Estamos já no capítulo 21, A Ajuda que Nunca Vem. Eu já estou começando a ficar com saudade, Andresa. Falta poucos capítulos. Esse ano É a gente, verdade. esse ano a gente vai terminar mais cedo do que o previsto, né? Mas vamos preparar algo para o ano que vem, né? Isso, exatamente. Então vamos lá. O capítulo começa assim. A ajuda vem, e vem sempre, e mais, sempre vem em abundância. Quem não estar atento não percebe a ajuda chegar e deixa partir. Deus não é um pai descuidado. O relógio de Deus não é o made in Paraguai. Antes da colheita do fruto, foi preciso plantar a semente, irrigar, adubar e esperar pacientemente o desenvolvimento natural da árvore. Em outras palavras, há tempo de semear, há tempo de colher. Em qualquer situação, aquieta seu coração e sinta a ajuda de Deus. Em suas orações, deixe o coração falar, permite que suas lágrimas endossem o pedido e deixe o resto por conta de Deus. Bacana, né? Esse textinho, porque muitas vezes a gente não percebe, né? A gente só mergulha em lágrimas, em sofrimento e não percebe essa ajuda que vem de Deus, né? Vem do universo. Exatamente. E assim, às vezes, né? Algo que está por vir, ele não vai vir muito desenhadinho como a gente acredita que seja, né? Porque às vezes através de algo que você recebe, que não é o que estava previsto, mas é através daquilo que o outro, a coisa maior que você quer, aconteça. Né? São degraus que nós vamos seguindo e subindo para que a gente chegue a algum lugar. Né? Não necessariamente seja o errado, né? Mas é um começo. E muitas vezes a gente quer já chegar no final, já chegar lá na frente, passar por etapas, pular etapas, mas a gente não está entendendo esse caminhar, né? A gente acaba passando por cima de muitas coisas e faz parte desse caminhar de chegar lá onde eu quero, né? Nessa abundância. E, assim, a ajuda de Deus, ela vem de diversas formas. Nem sempre vai ser como eu quero, mas é como eu preciso. Acredito Não vamos que dar seja spoiler. essa é, que É, essa que é a lição, né? Porque, assim, às vezes eu quero tanto, 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 mas eu preciso passar por algumas coisas antes. Então, vai vir o que eu preciso para que eu alcance a chegada, né? Onde eu quero chegar, verdade. dessa Tudo caminhada. tem seu tempo, seu caminhar, para a gente poder evoluir, né?
Que eu acho que essa é a mensagem desse capítulo. Mas vamos lá, vamos ler para a gente não dar muito spoiler. Vamos Vamos lá. lá. Acredite, em muitas situações a ajuda vem e não notamos. Em seguida, reclamamos de Deus e da vida, sem nos darmos conta de que a salvação está ou estava ao nosso lado, mas não a enxergamos. Muitas vezes isso ocorre porque fantasiamos demais a vida, vivendo fora da realidade. Não quer dizer que não possamos sonhar, mas perceba, a vida não acontece como nos contos de fada. Aliás, por falar nisso, acho que a globalização, a crise do euro e toda a modernidade estão mexendo na vida até dos personagens das fábulas. Que eu acho que é bem isso, né? Essa partezinha, Andresa, mostra muitas vezes a gente se questionando, né? Por que comigo? Por que que isso aconteceu comigo? Deus não me ama, Deus esqueceu de mim. A gente está sempre se lamentando demais. A gente percebe muitas vezes, né, no site terapêutico, a pessoa se vitimizando da situação. De vez olhar o que eu tenho que aprender com essa situação. Né? É difícil, é muito difícil, mas a gente precisa começar a se questionar com os acontecimentos ao nosso lado, o que eu preciso aprender? Para quê? Por que que aconteceu isso? Para que eu tenho que aprender? O que eu tenho que aprender? E para que serve essa situação? Porque quando a gente começar a se questionar e parar de se vitimizar ou apontar ou se lamentar, a gente começa a encontrar. É como se fosse uma reconexão com você mesmo. Então a gente começa a encontrar respostas. Talvez não aquela resposta imediata que você quer ter, né? Eu tenho um assistido que se acidentou e ele sempre pergunta: por que comigo? Será que essa é a pergunta certa? Por que comigo? E não o que eu tenho que aprender com essa situação? Sim. E eu Qual acho é que o essa é a grande... aprendizado? Qual é o aprendizado? Porque assim, tudo que acontece já, né, para quem acredita, meio que já está escrito. A gente provoca, a gente semeia, né? A gente planta para poder semear aquilo. Então a gente precisa entender o que eu plantei para estar colhendo isso agora e ficar desperto o que o universo está querendo me mostrar ou quais são os caminhos para eu seguir adiante diante de uma situação complicada, difícil. Porque se a gente falar um pouco da saúde, a saúde, a gente já falou aqui diversas vezes em lives, que ela nasce no nosso emocional. Qualquer doença. Então, se a doença comete em nós, o que eu preciso aprender com essa doença. Né? Exatamente, a Alessandra Ornelas aqui entrou ali. Por que não comigo? Né? Ou por que comigo? Né? A gente precisa se questionar, mas trazer essa responsabilidade para nós mesmos, para a gente poder ficar alerta aos sinais que o universo está nos mandando. Concorda, Andressa? Concordo. E eu queria só trazer uma partezinha que ele fala, né, sobre a ilusão que nós fazemos da vida, né? Muitas vezes a gente vive numa fantasia de uma... Eu vou trazer para o prático, né? De um relacionamento perfeito, né? Eu vivo numa fantasia de que alguém vai fazer por mim aquilo que eu não faço por mim, que é minha responsabilidade. Então, você vai indo nesse movimento, você vai fazendo, porque você quer muito aquilo. Vou trazer um exemplo muito comum, né, nos relacionamentos, por exemplo. Muitas vezes você quer muito, muito um relacionamento e você faz de tudo para que aquilo aconteça. Nesse movimento,
você acaba passando por cima de coisas que você não gosta, né, para agradar a outra pessoa, porque em troca você tem algo que ele tem para trazer e para lhe dar. Então eu crio na minha vida, na minha mente, uma coisa que é minha, uma ilusão de que isso vai ser perfeito. Mas o que que é isso? Né? O que que essa pessoa está te entregando, né? Isso vai servir para você a longo prazo. Então, é bem legal a gente falar nisso hoje, porque eu fiz um atendimento de baralho terapêutico há uns 15 dias, e a pessoa é minha professora, né, de Pilates, aí ela virou para mim e falou assim, Andresa, foi tão legal algumas coisas que você me falou, que hoje eu paro para pensar e falo, será que eu gosto, né? O que que eu gosto? Será que eu devo fazer isso? Será que eu vou ficar ouvindo só a música que ele gosta? Mas por que que eu não posso ouvir o meu sambinha que eu gosto? Né? Será que toda vez eu tenho que perguntar qual é o filme que ele gosta, mas por que que eu não posso assistir o filme que eu quero? Né? Porque são trocas, um pouco ele, um pouco eu, né? Para que seja harmonioso o equilíbrio nesse relacionamento. Mas quando você não percebe, né? Você entra na ilusão de que o casamento é só o servir, então você vai servindo e você vai se deixando, né? Então, mas aí mais à frente aqui ele fala, né? A globalização, a modernidade, as novelas, né? Elas trazem uma ideia de que lá na frente vai ser o feliz para sempre, né? Mas o feliz para sempre começa agora. Eu quero ser feliz hoje e sempre, né? No meu caminhar e sempre. Mas eu preciso estar presente na minha vida para o que eu gosto, o que eu quero, como eu quero. Não estou falando de ser egoísta, mas é estar presente, né? Nós vamos fazer muitas coisas pelos nossos familiares, né? Pelo nosso marido. Quem não gosta de agradar? Quem não gosta de fazer um mimo, né? Mas eu não posso esquecer de mim. Eu não posso esquecer dos meus afazeres comigo, né? Normalmente a Do meu gente está muito cinema, do meu desconectado. gênero. É, é o estado de presença que a gente fala tanto, né? Eu não quero dizer aqui que não é ser egoísta, mas é não ser egoísta comigo, em primeiro lugar, né? Mas eu não vou deixar de fazer nada para o meu filho, para minha filha, para o meu marido, para as pessoas que estão à minha volta, não vou deixar de ajudar. Mas eu não posso esquecer de mim, que estou em primeiro lugar aqui. E eu preciso estar bem para que o todo seja harmonioso. E aí, se eu A criar mudança, uma ilusão de feliz para sempre, eu vou ficar buscando uma felicidade lá no externo, no meu trabalho, no meu marido, nos meus pais, nos meus amigos, e eu estou buscando, então nesse buscar eu vou fazendo para fora e não para dentro, criando e uma essa coisa, ilusão, né? e uma coisa que a gente percebe que as pessoas estão muito desconectadas de si mesma, né? A gente precisa respeitar o outro, mas respeitar primeiro a gente, né? Às vezes Sim, eu falo, né, para os assistentes, seja um pouco egoísta. Procure aquilo que te traz prazer. Aí as pessoas é, perguntam, mas não seria egoísmo demais ser egoísta? Pensar só em mim? Não, porque quando a gente muda, a gente está bem com a gente está bem com o entorno, né? o Todos nós entorno, com temos muitos certeza. processos, todos nós temos muitos processos para serem curados, mas a gente, antes de qualquer coisa, a gente precisa amar a si mesmo, né? Com certeza. Estou mandando os aviõezinhos enquanto você está falando. Manda. Vamos chamar Vamos mais lá. pessoas aqui para nossa É, live. ó, Mas continua. pode E ver. quem está na nossa live, Silvia, bem-vinda. Para quem está aqui na nossa live, vai mandando os aviões. Ainda tem muita coisa aqui para a gente falar, muita coisa bacana. Então, e participem, mandem perguntas, né? A Lê mandou aqui, né? Por que não comigo? É isso. Acho que tudo que acontece tem que ser com você mesmo, né? Então, o que que eu tenho que aprender com essa situação? Né, eu acho que é primordial a gente saber falar, fazer as perguntas corretas, né? Para a gente entender os momentos que nós estamos passando.
Aí Exato. ele falou aqui, né, da globalização, da crise do euro e exemplifica sobre uma ótica dos contos de fada. Ele fala assim: toda fábula começa com Era uma vez e são estruturadas com alguns personagens incomuns. Um herói, um belo príncipe salvador montado em seu cavalo branco. Uma princesa, fatalmente muito bela, inocente e desejada. Uma fada madrinha, coadjudante do mocinho herói. Um rei, quase sempre um homem poderoso e bom. No entanto, no mundo moderno, as fábulas do Era uma vez sofreram sensíveis mudanças em suas estruturas. O herói, um ogro fedorento que mora num pântano. O primeiro filme da série até começa com Era uma vez, mas narrado por Shrek enquanto faz as necessidades fisiológicas numa privada. Esse é o Normal, príncipe da né? vida real. Exatamente. O cavalo branco, um burro que não para de falar. A princesa, uma ogra que vive arrotando e comendo insetos e ainda, ao arrotar, justifica: melhor para fora do que para dentro. A fada madrinha, a vilã da história. O rei, um sapo, digamos meio doido. Um príncipe, ele até existe na história, mas é um imbecil. Só para não esquecer, a série Shrek destruiu o tradicional chavão Felizes para Sempre, quando o ogro foi pai de 3 filhos endiabrados. O interessante é que a série bateu recordes de bilheteria, uma prova que as coisas estão mudando até no reino da fantasia. É bacana, né, essa comparação, né? O que eram os contos de fada e como hoje está os contos novos, né? Uma princesa negra, a gente brinca, né? Eu fui da época da Xuxa, e um dos temas primordiais que a gente brincava, né? Você acha, quando a gente faz alguma coisa errada, né? Como um arroto, um peido, que é a coisa mais natural do mundo, a gente falava: você acha que a Xuxa não faz cocô? É. Porque todo mundo idolatrava, né? A princesa linda, loira, dos olhos azuis. E eu acho que essa é a grande realidade, né? O conto de fadas, ele nasceu para contar uma vida que não é real, né? E quando veio o Shrek, é a nossa vida real. É assim que funciona a nossa vida, né? Não é uma perfeição. Dizer que eu não salto as minhas necessidades na frente do meu marido, mas às vezes acontece um arroto sem querer, ou uma briga sem querer, por conta das discussões ou dos comportamentos, né? Porque se a gente olhar e trazer para a nossa realidade, Shrek, por ser um ogro, foi criado sozinho numa floresta. E a princesa foi num castelo. Então veio com uma outra educação, mas se apaixonaram com as diferenças, né? E eu acho que o filme mostra muito a nossa realidade, né? Que nada é perfeito, mas tudo Exato. pode ser construído com base no amor, com base no respeito, com base nas diferenças entre cada um, né? Dessa vida que nós somos diferentes. Porque, gente, não existe contos de fada na vida real, né? Vamos dizer assim que a gente pode sim viver um conto de fada na vida da gente, né? Ter os sonhos, né? Dessas fábulas que nos são impostas aí como sonhos, né? De consumo, porque eu diria que são sonhos de consumo, né? Você vai noivar, tudo que você vai fazer, você tem um gasto, né? Então você vai noivar, tem um comércio por trás de tudo isso. Vestido de noiva, casamento, coisas que são trazidos culturalmente, né? Então, tem coisas que são importantes, né?
para quem já vivenciou, é algo que você fala assim, talvez eu não quisesse de novo. Mas quem ainda não vivenciou, gostaria de vivenciar por todo esse sonho do casamento, né? Dessa afirmação, não só lá no cartório, mas da igreja, de uma divindade, né? Então, é um sonho que precisa, para algumas pessoas, são importante. Mas, assim, a vida real é depois, né? Porque essa aí é a parte do glamour no casamento. O casamento é o dia a dia. E aí é onde que a gente faz essa quebra do conto de fada, de que assim não vai ser sempre flores e perfeição e vamos ser felizes para sempre no tradicional. Nós vamos ser felizes para sempre quando você fizer algo que você não agradar, ou quando o seu marido fizer algo que não te agrade, porque aí estão os aprendizados. Tem uma fala que eu converso com a minha mãe, que eu falo assim, passou do primeiro ano do casamento, aí vai, porque o primeiro ano é aquele enfrentamento entre duas pessoas com famílias diferentes, culturas diferentes, que cada um vai trazer uma bagagem familiar e vai acabar confrontando um com o outro, né? Mas aí, se a base desse relacionamento está solidificado no amor, na paciência, no ensinamento, então a coisa acontece de uma forma, vai ter enfrentamento, mas vai ter entendimento, né? Então, mas aí o que a quebra que essa comparação com o Shrek traz é isso, que é normal a gente fazer tudo isso que o Shrek faz. No nosso dia a dia, somos seres humanos, estamos aprendendo, estamos aqui evoluindo. Então, ser normal é deixar tudo acontecer. Eu tenho vontade de soltar o pum, eu vou soltar. De repente, a gente vai até brincar cobrindo com o edredom, né? Quem nunca, né? Então, assim, gente, somos seres normais. Não existe uma perfeição de chegar a algum lugar para ser feliz. A gente tem que buscar a felicidade hoje. Fazer dos nossos enfrentamentos situações onde nós vamos aprender, né? Porque enquanto eu reluto com as situações difíceis da minha vida, elas vão estar sempre repetindo, né? Que a gente fala que são os nossos padrões repetitivos. Eles vão estar sempre voltando, porque eu preciso reviver isso para aprender. Então, hoje, eu senti algo com o meu marido, mas aí amanhã alguém de fora, né? Acaba trazendo essa mesma sensação, porque eu não aprendi com o amor do meu marido, mas aí eu vou aprender com o amor dos meus pais, com o amor dos meus amigos, mas eu preciso reviver para aprender. Então, é aí que a gente precisa olhar para a realidade, não para uma ilusão de que alguém está me atacando. Mas, caraca, por que que isso de novo está acontecendo comigo? Né? Por que que estão fazendo isso? Por que que eu estou permitindo que façam isso comigo novamente? É isso mesmo. Acho que o casamento, como diz, né, enquanto a gente não come 1 quilo de sal com o outro, a gente ainda não viveu tudo, né? E eu acho que é a gente ter um pouco de compaixão. Quando eu falo compaixão, é tentar entender o outro, aceitar o outro como ele é, né? Respeitar o outro, mas acima de tudo é ter compaixão com você mesmo, né? Para você não se abandonar, para você se respeitar, se amar, e porque você também tem as suas vontades, né? E quando a gente está falando de relacionamento, não necessariamente um relacionamento íntimo, a gente pode trazer aqui pais, irmãos, amigos, é respeitar o outro e, óbvio, tendo a sua individualidade, saber o que você gosta, o que você não gosta e se respeitar, mas também respeitar o outro, né? Como ele Sim, é. com certeza. Com certeza. Bacana. Vamos continuar aqui. Voltando a falar sério, quando temos a certeza de que estamos prestando atenção ao que nos faz sofrer e temos a convicção de que a ajuda não veio, pode ser por 3 motivos. 1. Precisamos viver um pouco mais aquela situação, porque ainda não aprendemos o que temos de aprender com ela. Esse item, Andresa,
eu acho assim bem interessante. Eu, como consteladora, a gente percebe, né, os padrões, e como terapeuta também, né, psicanalista, os padrões repetitivos, né, na nossa vida. Quantas vezes a gente percebe aquilo que a gente está repetindo, ou da nossa ancestralidade, dos nossos pais, ou na nossa própria vida. E quando ele fala que porque ainda não aprendemos o que temos de aprender, por que que se repete? Porque a gente ainda não aprendeu. Ah, eu não tenho sorte no amor, porque cada vez que eu arrumo alguém, o negócio não vai dando. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu o que exatamente a gente precisa aprender. Então, Sim. as coisas, parece que Deus não nos ama, parece que Deus não nos ajuda, parece que o universo não colabora, mas é com você. É trazer essa responsabilidade. Por que será que não deu certo de novo? Porque tem algo aí por trás que você precisa aprender. E a gente precisa É, trazer essa responsabilidade para nós, porque enquanto nós não entendermos, reconectar com a nossa essência para ver o que eu tenho que aprender, que seja numa relação amorosa, que seja numa relação de trabalho, que seja numa relação familiar. Enquanto fica repetindo e você não entende, é porque você realmente não fez as perguntas certas, não se interiorizou para poder aprender. Porque enquanto não aprendemos, Deus vai mandar de novo aquelas mesmas situações de formas diferentes para ver se você aprende ou não aprende, né? exatamente. Foi um pouquinho do que eu falei anteriormente, É, né? As lições vão se repetir porque eu ainda não criei a musculatura do aprendizado em mim. Então, vou reviver até o momento em que, ok, eu consigo olhar para aquilo. Porque no natural do ser humano, nós fugimos. É uma coisa ruim. É uma sombra minha, que a gente chama de sombra, né? É algo onde eu não me orgulho muito. Então, eu fujo dessa responsabilidade. Mas enquanto eu não paro e não olho e não enfrento, ok, então eu tenho que parar de fazer esse movimento. Eu tenho que mudar de não fazer mais desta forma e fazer de outra forma, mas eu não sei como eu vou fazer então para aprender? Então, enquanto a gente não para fazer esse movimento, até mesmo uma simples, vou dar um exemplo simples do dia a dia, quando você está naquela correria, e você precisa parar para você cuidar de você, para cuidar da sua saúde, para cuidar. O que acontece? A vida vai fazer de uma forma com que você pare. Às vezes é uma gripe muito puxada que vem, aonde você é obrigado a ficar de cama com febre e refletir um pouco. Aí você começa, nossa, mas eu devia ter parado, feito tal coisa. Nossa, mas eu deveria ter feito. É onde você para e faz a reflexão. Então, a gripe, ela é ruim nesse caso? Não necessariamente. Né? Então, ela vai trazer como uma... Agora, se eu fico, nossa, mas por que eu gripei? Agora eu não vou conseguir resolver tal coisa, não vou conseguir seguir, não vou conseguir, né? Ir além. Não, gente, é parar um pouquinho para o estado de presença, como a gente sempre fala aqui. Né? O que eu preciso... Por que a gripe me pegou? Né? Eu não estou parando e a gripe vem e me para. Então, o que eu tenho que... Onde que eu não estou olhando? Onde que está esse gasto de energia que eu não estou olhando para que eu faça movimentos diferentes? verdade. E é não só a gripe, né? Às vezes é um atraso, uma batida de carro, esquecer uma chave, daí você fica mais irritado. São sinais que a vida nos traz de forma muito simples, que a gente precisa olhar, parar. A gente está muito no automático, né? Uma vida corrida. Parece que a gente está lutando contra o tempo. Será que a gente Exato. precisa viver essa vida? A nova era, né, que está vindo aí, está falando para a gente desacelerar, dar um É tempo, ir as verdade. coisas com calma, olhar para os nossos.
né? Enquanto a gente está na correria, a gente deixa de olhar para o marido, a gente deixa de olhar para os filhos, a gente deixa de olhar para os nossos pais, e a gente precisa nos permitir, né, desacelerar para observar os sinais da vida, né? É Isso isso mesmo. mesmo. Ó, 2. Falta-nos entender que o tempo de Deus é diferente da nossa visão, e Ele nos ajudará no tempo dele, e não no nosso. Isso faz sentido se considerarmos que Deus sabe o que é melhor para nós. É bem isso, né? A gente acha que é sempre o nosso tempo, quando a gente quer, como a gente quer. E a vida não é assim. A vida é, como Deus quer, como o universo está mostrando para nós. E quantas vezes a gente quebra a cabeça por querer bater o pé e falar, eu quero desse jeito, tem que ser desse jeito. Aí você faz do seu jeito, teimosa, que é birrenta, né? A criança mimada, e daí lá na frente fala, nossa, não precisava ser assim, né? Podia ter sido Ou até diferente. você, sim, ou até você acaba piorando uma situação que era para ser mais tranquila, pela birra, né, que você se coloca perante a vida. Acaba prejudicando, às vezes, muitas outras pessoas que não têm nada a ver com esse processo, né? E é bem isso. Eu vou trazer um exemplo de uma radiestesia que eu estava fazendo, né? Encerrou ontem essa radiestesia de uma pessoa que não está muito feliz no trabalho, no atual trabalho. E a gente foi fazer todas as leituras de sintonia, como a gente normalmente faz da radiestesia. E nós iniciamos aí o processo de harmonizações e gráficos. Bom, passou-se aí 2 semanas. E aí ela começou a ter um desentendimento com o chefe, né, na onde ela trabalha. E ela ficou desesperada. Meu Deus, mas o que está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Aí eu falei assim, mas lembra como nós começamos a nossa radiestesia? Era algo que você já não estava mais vibrando nesse emprego. Tanto você com a empresa, tanto a empresa com você. Mas você não consegue chegar e falar, eu estou pedindo a demissão. Porque a segurança de estar aí para você é mais importante. Só que algo tem que acontecer, o movimento está acontecendo para que você dê um outro passo. Eu falei isso para ela de manhã, parece que ela soltou aquele medo, começou a chegar as mensagens sobre 2 empresas que ela estava namorando, mandou currículo, solicitando para fazer entrevista. Então, você vê que tudo vai colaborando conforme a necessidade da pessoa. Mas se a gente não consegue olhar as percepções, eu estou fazendo para acontecer. E se não for de livre, espontânea vontade, vai ser livre e forçada vontade. Alguma coisa tem que acontecer para que solte, né? Ô, Andresa, esse exemplo, eu sou prova viva disso, né? Eu trabalhava numa empresa onde eu não estava feliz, estava ali por conta do dinheiro, porque eu recebia um salário muito bom, e eu ia levando com a barriga, as coisas iam acontecendo. Parece que todo dia era aquela segunda-feira, né? Que segunda-feira a gente nunca quer ir trabalhar. Na sexta-feira eu estava esgotada, final de semana, triste, porque eu sabia que segunda-feira eu ia voltar. E eu não tomava a atitude. Até o dia que eu fui desligada, né? E foi uma leva de pessoas, quase 300 pessoas. E eu senti alívio. Naquele momento eu senti alívio. Porque eu não tinha coragem, por conta do salário que ia me fazer falta, eu estava indo carregada. E daí, acho que 4 meses depois, eu me encontrei na terapia. Então, às vezes, se fosse uma outra pessoa, talvez estava na cama, se lamentando, em depressão, porque não percebeu, não interiorizou que não estava feliz. Eu falei para mim, eu não estava feliz. Então eu me senti aliviada. E daí, quando eu me senti aliviada, que eu soltei,
o universo começou a me mandar informações, né, cursos para fazer, e eu me encontrei na terapia. Então, a gente precisa ver esses sinais. Às vezes a gente está trabalhando de uma forma triste, sem ânimo, e a gente não toma atitude de mudar isso. Exatamente. E é como o autor falou lá no começo, né? Que Deus traz em abundância, mas nós não conseguimos reconhecer essa abundância, né? Exatamente. No caso dessa minha assistida da radiestesia, era exatamente o que ela precisava. Era do desentendimento no trabalho para que abrisse outras portas, para que ela colocasse o olhar e a atenção em outra questão. Só que se ela ficasse olhando, pondo atenção só no medo que aquilo estava causando, né, na insegurança que aquilo estava causando, ela não ia conseguir se sintonizar com as outras empresas. Então, você vê como foi muito forte, porque eu falei com ela de manhã, falei, fulana, é desta forma, né, que vai precisar acontecer, porque você não consegue pedir demissão. Só que tira esse medo, porque o movimento está acontecendo, né? É energético isso, o seu campo está se movimentando. E quando ela lembrou, ela falou, faz sentido que eu não vou pedir a conta, então talvez eles tenham que me mandar embora. Aí ela falou, é verdade, faz sentido. Aí quando ela soltou esse medo, aí começou, no final da tarde já tinha uma entrevista marcada, no outro dia tinha outra entrevista com aquelas empresas que ela estava querendo a sintonia. Então, o foco dela e a sintonia foi para onde deveria estar. Então, é isso. A gente precisa entender esses sinais, né? Para nós aqui, como terapeutas, às vezes a gente tem quedas de assistidos e aí você fala, caraca, mas por que está caindo esse movimento? Só que você olha para o seu lado, você tem, no meu caso aqui, que é uma coisa real que eu estou passando. Eu vou fazer uma mudança, eu preciso cuidar do meu pai, estou revisando com meus irmãos, pós-cirúrgico dele, né? Então, assim, eu não vou conseguir fazer tudo. Então, alguma coisa vai ter que sair desse contexto, e foram os assistidos. Então, você vê como tudo vai contribuindo quando você está presente com a sua vida, com seus movimentos. Depois, né, as coisas vão se ajeitando. Mas se você entra no desespero e você entra no, meu Deus, o que está acontecendo? E na paranoia, você só fecha o seu campo e você para de sintonizar com aquilo que é necessário. É isso mesmo. Precisamos deixar fluir, né? E não ficar presos aos medos ou às inseguranças. Bacana. Ó, 3. Não há como equacionar a curto ou médio prazo o problema que temos. Nesse caso, a ajuda vem na forma de amparo, respaldo e incentivo por parte da espiritualidade amiga, sem nos isentar das dificuldades que temos de passar. Acho que esse item aqui nós nunca estamos sozinhos, né? A gente está sempre amparado com essa espiritualidade, com esse anjo da guarda, com Mãe Maria, com Deus, seja lá como você chama, né? Qual é a sua crença. Porque, na verdade, nós não estamos sozinhos. Lembrando que nós somos espíritos, né? Corpo espírito, eletromagnético. Então, a gente está conectado a esse universo gigante. A gente nunca está sozinho. Por mais dificuldade que nós passamos, por mais dificuldade de entender o que nós passamos, nós nunca estamos sozinhos. Então, a gente precisa confiar nesse prazo do universo, soltar este medo, essa insegurança, né, para a gente receber esse amparo, porque a gente nunca está desamparado, mas às vezes a gente está fechado para entender as mensagens do universo, né? Entender esse movimento. Então a gente precisa estar conectados com a nossa essência. E assim, só assim como a gente já está finalizando aqui, né, os itens, é só para a gente não esquecer, né, que se eu estou plantando hoje uma semente de laranja, não tem como eu colher outra fruta.
Então, se eu não estou gostando de colher esse fruto hoje, então o que que eu tenho que fazer para plantar? Qual semente eu quero colher? Qual fruto eu quero colher amanhã? Não adianta eu querer colher abacate se eu estou plantando semente de laranja, né? Estou trazendo essa analogia que é onde é o que a nossa professora nos traz e é formidável isso. A minha realidade hoje não está boa, não é o suficiente, então o que que eu vou fazer para que ela seja melhor daqui a um tempo? Como que eu posso mudar essa minha realidade? Ou eu vou ficar esperando o príncipe do cavalo branco chegar e me levar e fazer tudo aquilo que eu acredito que seja obrigação dele, não minha. Não existe isso, né? Acho que a gente precisa A gente, cair na se a gente real não se movimentar, nada cair na real. acontece. Exatamente. A gente precisa cair na real que não existe esse contos de fadas, de livros. E a gente perceber que nós somos responsáveis, né, por nós mesmos, pro nosso, somos responsáveis pelo nosso destino, pelas coisas que a gente vive, né? Então, se eu estou numa situação E a sua complicada, imagem está desfocada. tá desfocada, para mim tá normal. É, Veja se não sei voltou. agora se é a minha internet ou se é a sua. Eu tô só com um Alguém que está paretinho. na live, João, Eiza, se vocês puderem dizer se está normal, se tá, o sinal está bom, se vocês estão nos ouvindo. Tá aqui, Vamos ver mas se enfim, volta. veja se melhorou. Voltou? Não Uhum. voltou? Tá, tá um pouco desfocado ainda a sua imagem. Estou ouvindo a sua voz, mas a imagem está bem desfocada. Eu estou Eu já olhando desliguei o pelo Wi-Fi. computador também. É. É, Mas eu estou te ouvindo é. bem. Tá. A gente já está terminando. Vamos continuar Uhum. aqui, ó. Imagine que seu televisor pode acessar até 120 canais, mas em apenas um canal está sendo transmitido o jogo que deseja assistir. Então, reflita e responda: basta ligar o televisor? Obviamente que não. Você necessitará sintonizar o canal que deseja. E para perceber a ajuda de Deus, faz necessário sintonizar com Ele. Pense. Voltou minha imagem, André? Deu uma travada, mas voltou. Ah, agora voltou. Meu sinal melhorou aqui. Eu acho que é bem isso, né? De tudo que a gente estava falando na live. Precisamos nos sintonizar. Não adianta ligar apenas a televisão, você tem que sintonizar no canal. E assim é a vida. A gente precisa. Nós somos uma centelha divina. O que é isso? Nós somos um pedacinho de Deus. Se nós somos um pedacinho de Deus, nós somos Deus em nós. Então, se a gente está desconectado, a gente não consegue perceber esses sinais que a vida pode nos trazer. Ou o que a gente precisa aprender com a vida, com as coisas que acontecem. A gente está no mundo de expiações e provas. Então, o Sim. universo vai estar sempre mandando informações para ver se a gente se curou daquela ferida, se curou daquela dor, para a gente não repetir novamente os mesmos padrões. E para isso, a gente precisa realmente estar sintonizado com essa centelha divina, com o universo, com Deus, com a tua essência. Porque enquanto a gente está no ego, está na birra, está no julgamento, a gente não vai aprender nada. E Exato. aí, eu acho que a grande mensagem desse capítulo, eu acho que é isso. É a gente se conectar e perceber e fazer as perguntas certas. Por que comigo? Por que não comigo? O que eu tenho que aprender? Para que tudo isso está servindo para a minha vida? Então, a gente tem aí milhões de perguntas para se fazer para si próprio e não ficar acusando o outro, julgando o outro ou se vitimizando, né?
para a gente não perceber que o universo é muito bom com a gente, porque a gente está aqui para Exato. evoluir, para aprender, né? Para crescer com os nossos erros, acertos, ou com as experiências que a gente passa, seja com mãe, com pai, com irmãos, com relacionamento íntimo. Então, eu deixo aqui essa mensagem para a gente ficar alerta, desperto com o que eu preciso aprender nesta vida, né? Com todas as dificuldades, ou porque a gente nunca questiona as coisas boas, né, Andressa? A gente só É, questiona as dificuldades. Mas eu tenho que exato. aprender alguma coisa também com as coisas boas? A gente sempre tem, Exatamente. né? Será que não vale a pena repetir as coisas boas? Exatamente. E uma analogia que a gente costuma falar em terapia, né, um termo, né? Enquanto eu estou me vitimizando, eu estou é a minha emoção que está reagindo ali. Então, a minha criança, nessa hora, ela chora, ela não resolve, ela se vitimiza. Mas quando eu parar de me vitimizar, aí eu preciso trazer a minha parte adulta, a minha poção adulta, para que resolva esse problema. Saia desse vitimismo e resolva essa questão. É o adulto que resolve. Criança chora, o adulto resolve. Tá? E só complementando com o que você trouxe sobre sintonizar, né, que é o que finalizou o capítulo aqui, se a gente pode sintonizar com a nossa dor, por que a gente não busca sintonizar com a solução? É. Né? É como você colocou, a Lê tinha colocado aqui, por que não comigo? Isso me trouxe forte isso, porque eu não consigo me sintonizar com a solução. A criança vai ficar sintonizada na dor, no erro, no prejuízo. Mas e a solução? Ela existe. Por que eu não consigo me sintonizar nessa Ai, trava. Oi, para mim tá normal, Rê. Andresa, porque assim, Oh, a... eu comecei a ler um livro que é Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza. E nós somos tão deuses que nós somos capazes de mudar a nossa realidade. Ele traz um conceito da saúde, que nós somos capazes de curar a nossa própria saúde, independente do problema que você tem. Independente. E ele conta histórias de pessoas que se levantaram e que já foram condenadas a nunca andar novamente. E ele é a experiência viva disso, de um acidente que ele teve. Então, gente, nós temos essa capacidade. Está aqui, ó, na nossa mente e no nosso sentimento. É a gente ver a cura de todos os nossos problemas, não só na saúde, mas na vida. É quando a gente percebe e a gente manifesta a realidade que a gente quer viver. Então, tá nas exato. nossas mãos. Nós temos esse poder. Exatamente. Então, que nós Então, possamos plantar novas sementes, né? Se aquilo não te faz sentido, então vamos, tenha a coragem, né, de fazer diferente, plantar novas sementes, buscar soluções e não ficar fixado na dor, né? A dor ela vem para o aprendizado. Você tem um período de sentir tudo isso e entender em você o que você está sentindo. Mas depois você busca a solução, sintoniza com o positivo, né? Que a gente fala tanto, com a solução, com o futuro, né? Com o que você quer, o que você almeja. Não deixe de sonhar, né? Sonhar faz parte, mas os dois pés no chão, porque para que aquele sonho chegue, você tem que fazer acontecer hoje. exatamente. Então fica aí, eu acho que esse capítulo é bem interessante para a gente se perceber e mudar a nossa realidade, porque nós somos capazes, né, de mudar e não ficar mergulhada, adultecer, como você falou.
A gente precisa sair dessa criança mimada, birrenta, para a gente poder adultecer e tomar rédeas da nossa própria vida e ser feliz. Que esse é o Exatamente. objetivo, né? Ser feliz, amar a si Exatamente. mesmo, para poder amar o próximo, né? Exatamente. É isso. Muito Rê, muito gostoso. obrigada. Mais uma semana, um capítulo maravilhoso. Dá para falar muita coisa dele, né? Porque Dá. ele traz umas abordagens aí que dá para falar de relacionamento, dá para falar de muitas coisas, mas hoje a gente fica por aqui com essas mensagens. Legal. E ó, capítulo da semana que vem chama O Modelo, Jesus. Bacana, né? Coisa linda, muito bom, Eu acho muito que bom. vai fechar com chave de ouro essa live de hoje. Então, se você Vai. que chegou aqui, César, que chegou depois, quiser voltar aí um pouquinho, a gente está terminando essa live, mas toda terça, às 11 horas, a gente traz um pouquinho mais de autoconhecimento para todos vocês. É Tá isso. bom? É isso. Obrigada, Beijo. Heloísa. Até semana Gratidão que e vem. até semana que vem. Obrigada. Beijo, Um obrigada a você. beijo. Tchau, tchau. Obrigada a todos aí que estiveram aqui com a gente. Tchau.